Bem-vindos à 15ª aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como capacitores se comportam em circuitos. Lembrando de seguir sempre o cronograma para não perder o ritmo de estudo. Então, a gente vai falar aqui sobre associação de capacitores, que nada mais é que a forma ou as diferentes formas como a gente consegue combinar capacitores em um circuito. Então, a gente tem basicamente duas formas diferentes: capacitores em série, que é esse formato aqui, e capacitores em paralelo. Então a gente vai trabalhar cada uma dessas associações ou dessas combinações de capacitores separadamente. Para isso, a gente vai precisar da lei de Kirchhoff das malhas. E a gente vai trabalhar da onde que vem essa lei de Kirchhoff das malhas. Então, se eu considerar esse desenho aqui, onde eu tenho uma região com várias equipotenciais, uma de 20 volts, uma de 30 volts e uma de 40 volts. O trabalho para eu levar uma carga do ponto 1 até o ponto 2, ele vai ser o mesmo ao longo de qualquer caminho. Essa é uma força conservativa, então eu posso vir por esse caminho tortuoso aqui, ou eu posso andar na equipotencial de 20 volts, depois fazer um translado paralelo que é, então o trabalho aqui ao longo dessa parte é zero, aí eu tenho esse trabalho aqui, perpendicular à linha, ou seja, paralelo ao campo, e aí eu venho aqui paralelo, depois perpendicular, e chego aqui em 40 volts. O trabalho para fazer esse translado é equivalente à diferença de potencial entre esses dois pontos, certo? Entre essas duas curvas. E eu posso voltar também aqui por um caminho qualquer, de um para outro. O importante é que, como o trabalho não depende do caminho, qualquer trabalho que leve de 1 até 2 e depois de volta até 1, vai ser sempre zero. E esse é o ponto importante. Se eu somar as diferenças de potenciais dentro de um circuito fechado, vai dar zero. A diferença de potencial total no circuito fechado é nula. Então eu posso somar a diferença de potencial em cada trechinho do circuito e eu sei que isso vai dar zero. Isso me ajuda a calcular algumas coisas. Em outras palavras, a lei de Kirchhoff das malhas é simplesmente a lei de conservação da energia, só que aplicada a um circuito elétrico. Então vamos usar isso daí para calcular ou analisar a associação em paralelo de capacitores. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte: eu coloquei a cor diferente. Esses eletrodos da parte de cima aqui, eles estão todos conectados por um fio condutor, ou seja, eles contam como se fosse um único condutor. Sendo um único condutor, todos eles vão estar exatamente no mesmo potencial. E o mesmo vale para esse eletrodo de baixo aqui, desses capacitores em paralelos. Eles vão contar como se fosse um único grande condutor em equilíbrio eletrostático. Se isso vale para a placa de cima e para a placa de baixo, a diferença de potencial entre as placas de cima e as placas de baixo dos capacitores C1 e C2 vai ser a mesma. Então, associação em paralelo, o que a gente sabe a priori de cara é: capacitores em paralelo vão estar sobre a mesma tensão, vão estar sobre a mesma diferença de potencial. Bom, sabendo isso, agora a gente pode calcular a capacitância equivalente. Como que a gente faz isso? Bom, eu sei que a carga no capacitor 1 vai ser C1 vezes ΔV, e a carga no capacitor 2 vai ser C2 vezes o mesmo ΔV. Então, eu posso escrever o seguinte: a carga total vai ser a soma das cargas Q1 e Q2, e aí eu coloco em evidência o ΔV e fico com uma equação que a carga total vai ser uma capacitância vezes a diferença de potencial, onde essa capacitância a gente chama de capacitância equivalente. E aí, nesse caso, a capacitância equivalente é simplesmente a soma das capacitâncias dos dois capacitores que estão em paralelo. Essa expressão vale para N capacitores em paralelos. Então, se você não tem um capacitor de alta capacitância e quer montar um circuito que precise disso, basta você começar a ligar vários capacitores menores em paralelo, que você vai obter uma capacitância que é a soma, vai aumentar a capacitância do seu sistema ou dessa parte do seu circuito. Para capacitores em série, o que a gente sabe? A parte central desse capacitor, que eu coloquei aqui em vermelho, se a gente olhar bem, ela não está ligada à fonte, ou seja, essa fonte aqui não tem qualquer influência em cima desse condutor em equilíbrio eletrostático. Ou seja, se ele estava inicialmente neutro, ele vai permanecer neutro porque a fonte não consegue tirar nem colocar cargas ali. Então, o que a fonte vai fazer é tirar a carga do eletrodo de baixo e colocar a carga no eletrodo de cima. Então, se aqui vai ser mais Q, aqui vai ser menos Q, e se aqui
é menos Q, essa placa de baixo, como esse condutor tem que ser neutro, vai ter mais Q. Então o que a bateria faz? Ela transfere carga desse eletrodo aqui, deixando ele negativo, e coloca carga nesse eletrodo aqui. Ou se vocês quiserem pensar nos elétrons, ela tira elétrons dessa carga, deixando ela com excesso de carga positiva, e coloca elétrons dessa carga nessa placa de baixo. O que vai acontecer aqui é simplesmente uma reação ao campo que está sendo criado aqui. Eu simplesmente vou polarizar aquele condutor central. Dessa forma, a gente sabe, a priori, que capacitores em séries eles vão estar carregados com a mesma carga. E aí, a partir disso, a gente pode calcular qual que seria a capacitância equivalente. Bom, usando a lei das malhas, eu vou ter que a tensão na fonte vai ser a tensão no capacitor 1 mais a tensão no capacitor 2. E eu sei que a tensão é carga sobre capacitância. Então, eu vou ter V1 é igual a Q sobre C1 e V2 é igual ao mesmo Q, porque eles estão com a mesma carga, obrigatoriamente, sobre C2. E aí eu vou falar, bom, a tensão VF é igual à soma dessas duas tensões, pela lei das malhas. Eu vou isolar a carga e eu vou ter ali 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Se eu fingir que tem só um capacitor, eu posso escrever uma equação. Bom, a tensão é igual a carga dividido pela capacitância daquele capacitor. E aí eu chego numa expressão para minha capacitância equivalente, que é 1 sobre a capacitância equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Isso daqui vai valer também para N capacitores em série. Então vai ser 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, etc. até mais 1 sobre Cn. Isso vai diminuir um pouco a capacitância equivalente do sistema. Então, se você quiser diminuir a capacitância do seu circuito e você só tem um tipo de capacitor, basta ligar eles em série. E também a gente pode ter a associação mista. Eu posso combinar associações de capacitores em série e em paralelo. Então, aqui é um exemplo para a gente resolver que a situação vai ser a seguinte. Eu vou primeiro fechar essa chave de cima, então eu vou ligar a fonte ao circuito com apenas os capacitores C1 e C2 ligados a ele. Então, veja, o capacitor C3 está desligado do circuito. A tensão desse capacitor vai ser zero nessa situação. E aí depois eu vou abrir essa chave, ou seja, eu tirei a fonte, ela não vai mais estar influenciando o meu circuito, e eu vou fechar essa chave aqui. E aí, o que a gente quer saber é qual que vai ser, depois que eu fechar essa chave de baixo, com a chave de cima aberta, qual que vai ser a diferença de potencial em cada um dos capacitores. Então, na primeira situação, que fechei a chave de cima, a gente vai ter o seguinte circuito equivalente. Eu tenho a fonte ligada a dois capacitores em série. Então, a gente já sabe resolver isso daí, né? O V3 vai ser zero. Então, em série, Q1 é igual a Q2. Então, V1 vai ser igual a V2, porque todos os capacitores são iguais nesse caso. Então, vai ser Q sobre C1, que vai ser igual a Q sobre C2, porque C1 é igual a C2. Dessa forma, eu tenho V1 mais V2, que é igual a 10, né? Igual a tensão na fonte, que eu esqueci de pôr ali agora que eu vi, mas tudo bem. Vai ser igual a 10 volts. E aí, então, eu vou chamar a tensão, se ela é igual, V1 é igual a V2, eu vou chamar simplesmente de V. Então, eu vou ter 10 é igual a 2V, então a tensão V é igual a 5 volts. Então, resolvi a primeira parte do problema. Eu sei que nessa situação em que eu fechei a chave de cima e a chave de baixo está aberta, V1 é igual a V2, que vai ser 5 volts. Agora, eu desenho um circuito equivalente para a segunda situação. Eu abri a chave de cima, ou seja, eu tirei a fonte do meu circuito, e eu fechei a chave de baixo. Então, eu vou ter V2 e V3 em paralelo. E aí, a priori, que eu sei, V2 e V3 em paralelo, a tensão deles tem que ser igual. A diferença de potencial total vai ter que continuar a ser 10 volts, porque eu tirei a fonte do sistema, ela não vai alterar a tensão total. E isso é V1 mais V2 mais V3. Sabendo que V2 e V3 são iguais, então isso vai ser 10 é igual a tensão no capacitor 1, que é 5 volts, mais 2 vezes a tensão em V3. E isso me dá que V3 vai ser igual a 2,5 volts. Então, só um exemplo rápido para a gente ver que a gente pode trabalhar associações mistas também, calculando a capacitância equivalente, juntando os capacitores em pares ou por aí vai. Então, não esqueça de fazer atividade no Moodle para contar a presença e até a próxima.